O que significa que quando você pegar algo, você tem que tomar cuidado, porque a unha, ela vai fazer com que você não consiga pegar da forma que você pegava como menino antes. Ela vai naturalmente deixar o seu movimento, o seu processo mais delicado, tá vendo? Então assim, oiê! Seja bem-vindo ao meu mundo. Gente, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre gestos, né? Sobre gestos femininos e um pouco sobre postura, tá? Que é um tópico que vocês têm me pedido muito para falar. E vou aproveitar para também tentar desmistificar algumas coisas, tá? E claro que se é um vídeo que ele não é para você que, vamos dizer assim, é mulher, já tá aqui, já se sente feminina e entende que, você não precisa aprender nada sobre isso. Esse vídeo, ele tá bem direcionado para você que é cross, ou você que é trans e, sei lá, se descobriu tarde na vida, chegou aqui agora, encontrou esse vídeo para você e quer encontrar formas de você se sentir melhor com você mesma e conseguir transmitir essa questão da feminilidade, né? De você conseguir ser feminina. Então, as minhas dicas aqui, elas vêm de uma maneira bem sutil, bem respeitosa para quem procura e busca esse caminho, tá? E até eu vou aproveitar, antes de começar a falar sobre esse tema, eu vou trazer um ponto importante que é a nossa capacidade de aprender coisas, né? Então, nós cross, ou nós que tardiamente nos descobrimos trans e estamos começando a nos inserir ali no universo feminino, tem muita coisa que a gente precisa aprender. Por quê? Porque não nos foi ensinado durante a infância, naquele período onde nós temos as referências das mulheres, do universo feminino mais próximo, que vão guiando dentro da sua realidade, dentro da sua família, dentro da sua cultura, o que é ser feminina para você. E aí, em cima disso, eu vou aproveitar para trazer dois tópicos, né? Um, que é a capacidade da gente aprender coisas, que é algo muito importante. Se você quer correr atrás disso, se você quer melhorar isso, você tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, e isso requer um esforço, uma dedicação para você aprender. E eu vou aproveitar para falar de um outro tópico, que é o que define os gestos femininos ou não. De que forma eu vou fazer isso? Eu vou trazer um pouco o meu lado nerd aqui para vocês, tá? Sim, eu sou meio nerd. Sim, isso aqui é um cubo mágico. Enquanto eu vou falando com vocês aqui, eu vou tentar o desafio. Olha, ele tá todo embaralhado. Eu vou tentar ir conversando e montar esse cubo mágico. E por que eu vou fazer isso? Porque aqui tem uma simbologia bem interessante. Do tipo, eu posso ser feminina e ser nerd, eu posso ser feminina e tocar guitarra, eu posso ser feminina e montar um cubo mágico, eu preciso estar num vestido assim, toda Barbie, toda produzida, toda montada para me sentir feminina ou masculina, né? Então, enquanto a gente vai discutindo um pouco isso, eu vou começar aqui a tentar montar ele, tá? Faz algum tempo que eu não monto, não sou tão treinada, mas vamos lá. Trago o cubo mágico porque é uma coisa que uma vez eu olhei na casa de um amigo e falei assim, né? Eu vou ficar às vezes olhando um pouco pra baixo, tá, gente? Pra ir montando ele. E eu falei assim, será que dá pra montar isso? Qual será que é o caminho necessário para se montar um cubo mágico, sabe? Então eu comecei com esse questionamento e fui atrás de aprender a montar o cubo mágico, né? E eu vi que tinham pessoas que já faziam isso, já tinham a habilidade de montar o cubo mágico, inclusive de maneira muito rápida, né? E eu falei, será que eu, uma mera mortal, posso, inclusive depois de velha, aprender a fazer isso, né? Nem tenho tanta idade como certa pessoa, cujo nome não quero dizer, mas que estou vendo agora mesmo. E eu descobri que sim, que existe um caminho para você aprender a montar isso aqui, tá?
E isso tem a ver muito com o lance de você se desenvolver como cross, você se desenvolver como mulher trans, se você não foi desde cedo inserido num universo feminino, no qual você poderia livremente se comportar como menina, fazer o que você quisesse. Então, o que isso demanda, né? Pra você que hoje, claro que eu não tô falando pra todos, mas pra você que hoje me olha e fala assim: nossa, Paula, mas você é extremamente feminina. Meu, eu nem sempre fui assim, tá? Aliás, eu ainda tenho um processo de desenvolvimento muito grande. Tanto é que parte do choque ter me revelado pra Becca foi o fato dela perceber que, como que essa pessoa que nunca demonstrou nada pode ser feminina de alguma forma, pode ser uma mulher trans, isso não vai ser uma coisa bizarra, né? E ela percebeu que não. Eu acho que a cada dia que passa, inclusive conforme eu vou gravando as coisas aqui, ela vai vendo esse meu outro lado, ela vai conhecendo, como eu falei pra vocês, né? E o Cubo Mágico foi uma coisa nesse sentido, e eu acho que ele tem uma representatividade legal pra isso tudo que eu tô trazendo. Por quê? Porque tu pensa que eu tô me distraindo aqui, mas vamos lá. Porque é um desafio que, sei lá, talvez poucas cross pensariam: nossa, dá pra ser feminina montando um cubo mágico? O que isso tem a ver com mulher? O que isso tem a ver com feminilidade? E aí entram nos estereótipos, que eu ainda pretendo fazer um vídeo só sobre isso, mas de que muita cross faz sobre a visão do feminino pra ela, né? Isso é uma coisa que gera muita discussão no meio, né? Porque, afinal de contas, o que significa ser feminina, né? O que significa o que você pode ou não pode fazer, o que você deve ou não deve fazer para se enquadrar como uma mulher, para você se sentir feminina, né? Então, assim, não tem uma regra, mas existem alguns pontos, e aqui o Cubo Mágico é um excelente exemplo. Inclusive eu recomendo para quem quiser aprender a montar. Se vocês gostarem muito da ideia, posso até... Ai, cara, eu não acredito que eu errei justo o último passinho. Posso até fazer um vídeo ensinando a montar, tá? Se vocês quiserem, só deixar algum comentário aí, se vocês acharem que é interessante. Posso fazer esse vídeo criando o tutorial de como montar o Cubo Mágico. Mas em resumo, o Cubo Mágico, ele é um sistema que não tem uma única maneira de montar, mas ele tem alguns padrões, isso é bem conhecido para o pessoal que trabalha com tecnologia, ele tem alguns algoritmos, né? E se você aplicar... Se você aplicar esses algoritmos, você tende a conseguir montar o Cubo Mágico, tá? E você pode seguir esse algoritmo fim a fim, fazendo esse quebra-cabeça, tá? Porque mesmo tendo um passo a passo de como fazer, ele ainda assim é um quebra-cabeça, e é onde eu tô me desafiando aqui, porque enquanto eu falo com vocês eu tô tentando falar e achar as equações desse quebra-cabeça, tá? Direita, cima, direita, cima, cima, direita, cima. Ai, caramba, eu tô errando justo esse passinho aqui. Mas enfim, será que eu não vou conseguir, gente? Olha o nervosismo. Mas enfim, você tem que criar os seus caminhos, os seus meios para atingir o seu objetivo, que é montar o Cubo Mágico. Mas se você desistir no meio do caminho, você nunca vai conseguir fazer isso, né? Direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, não. Errando esse passo aqui. Se você não treinar, se você não persistir, né? Vocês estão vendo aqui, ó, quanto tempo eu tô aqui tentando estruturar esse Cubo Mágico para vocês e não tô desistindo, né? Se você não insistir, se você não persistir, você não vai chegar no seu objetivo, né? Eu acho que ele aqui é um bom exemplo. E sobre a questão de... deixa eu lembrar aqui.
esse passinho do final que eu esqueci, então deixa eu dar uma distraída aqui e eu já volto aqui. Se você quer desenvolver essa parte de feminilidade, etc., você precisa, mais uma vez, pegar as referências que você tem, né? E eu sou, por exemplo, no meu caso, muito a favor do não exagero. Eu acho que, muitas vezes, a preocupação de ter um estereótipo feminino como referência que nós temos como cross, sejam as nossas mães, seja uma prima, seja uma tia, seja uma modelo, seja alguém que pratica algo no modo fetichista, eu acho que acaba criando um estereótipo muito forte no qual a gente acaba exagerando. E eu entendo que essa parte da feminilidade, ela tá em questões muito mais simples, né? Então, por exemplo, a delicadeza, ao mexer as mãos. Uma dica que eu costumo dar para as pessoas, que eu costumo falar assim para as pessoas quando eu estou dando algum curso de feminilidade, é que existem algumas regras básicas que as mulheres, instintivamente, elas praticam, que os homens não. Uma delas é o fato de você ocupar pouco espaço, né? Então a mulher, geralmente no ambiente, ela ocupa menos espaço que o homem, ela tem uma relação menos projetada. Então uma maneira de você conseguir pensar nisso, em ocupar pouco espaço, eu costumo falar sair da postura do homem, que é tipo muito assim, saca? Não que mulheres não fiquem assim, mas no geral elas estão mais contidas, né? Bracinhos mais juntos, a perna sempre junta, ela no ambiente geralmente é mais reclusa, ela não toma tanta frente, tanta imposição perante um grupo, né? Ela fica mais na dela, porque desde cedo ela é ensinada, principalmente na nossa cultura, a tomar alguns cuidados com questões sexuais, com estranhos, com a fragilidade. Então ela tá sempre nesse modo meio delicado. Claro que existem mulheres que não respeitam isso, que são mais atiradas. Claro que existem momentos onde a mulher se sente mais à vontade e aí, por sua vez, ela faz mais isso. Porém, se vocês começarem a reparar, vocês vão ver que, sim, a mulher, ela ocupa menos espaço no geral. Isso é uma dica que eu peguei de um canal gringo há muito tempo atrás. E a partir daí eu comecei muito a pensar nisso, principalmente quando eu tô produzida, principalmente quando eu tô num ambiente mais hostil. Eu evito tomar espaço numa mesa, então na mesa eu fico mais pra trás da mesa, sem colocar a mão. Não fazer assim, sabe? Que é uma postura muito masculina, assim na mesa, sabe? A mulher, geralmente ela fica mais na dela, mão no colo, somente os pulsos em cima da mesa. Então eu busquei um padrão que pra mim faz sentido porque eu gostaria de perseguir, sabe? Então, direita acima, direita acima, direita acima, acima, direita acima. Ah, consegui. Também não sabia que ia vir a resposta na minha cabeça. Bom, e o exemplo é assim, né? Aprender coisas novas significa estudar e significa a gente correr atrás, né? Porque se a gente não fizer isso, ninguém fará isso por nós, né? Eu tô aqui num exemplo muito besta, que é o exemplo do cubo mágico, né? Porque, quantas pessoas pensariam, mas cara, quem de achos quer aprender a montar cubo mágico? Eu não sei, era uma coisa que eu tinha curiosidade. E é uma forma pela qual eu tô demonstrando para vocês que é possível você aprender qualquer coisa, né? E isso só vai te ensinando e, na minha visão, te tornando uma pessoa melhor, porque você vai agregando, né, pro seu eu o processo de montar o cubo mágico, o processo de aprender algo novo, que nesse caso é montar o cubo mágico, né? Tô quase terminando, mas ainda não cheguei lá. Depois eu vou fazer um vídeo montando ele muito mais rápido para vocês verem, né? Será que é isso? Sim, agora sim. Inclusive, pessoal, eu vou explicar para vocês uma curiosidade, por que o nome disso aqui é cubo mágico.
Eu cheguei no finalzinho dele e o último passo, onde tá tudo montado, mas faltam esses 2 quadrantes. O último passo, que é montar esse cara, esse aqui, ele destrói o cubo para depois remontar. Por isso que popularmente aqui no Brasil ele ficou conhecido como cubo mágico. Porque o último movimento parece que você tá destruindo tudo antes de montar o cubo mágico, entendeu? E aí ele recebeu esse nome por causa disso. E tá aqui, ó, vou lá. Todos os lados montados, tá? Demorei um pouquinho mais porque tava conversando e falando. Enfim, mas tá bom, o objetivo era esse. Mostrar que sim, você pode desenvolver novas habilidades. Você pode aprender a surpreender as pessoas e a si mesmo. Só que isso demanda esforço. Isso demanda que você vá atrás, que você estude, que você pratique. Então, agora deixando o meu lado nerd aqui de canto, deixa eu colocar esse cubo mágico em algum lugar. Quem sabe ele não fará parte do cenário em algum momento. E voltando aqui a questão de ocupar menos espaço, que foi uma dica que eu dei, uma outra que eu dou é não exagerar nos movimentos da mão, sabe? E uma forma de você aprender a deixar a mão bem feminina, eu já dei essa dica antes e vou dar de novo, é você começar a usar unhas. Colocar unhas postiças. Postiças mesmo, não pintar a unha. Por quê? Porque geralmente as unhas postiças elas são um pouco maiores e elas vão dificultar certos movimentos para você. O que significa que quando você pegar algo, você tem que tomar cuidado, porque a unha ela vai fazer com que você não consiga pegar da forma que você pegava como menino antes. Ela vai naturalmente deixar o seu movimento, o seu processo mais delicado. Tá vendo? Então, assim, uma forma de você fazer com que a mão fique mais delicada para segurar o objeto, etc., é o lance da unha, tá? Então, eu super recomendo você fazer isso, por quê? Porque aí você vai conseguir um movimento que ele não é exagerado. Você vai conseguir um movimento que ele não é aquela coisa, sei lá, cartunesca, entende? Você vai conseguir algo muito mais natural. Outra coisa, eu sei que às vezes a gente tá de peruca, né? Que é o meu caso aqui agora, por exemplo. Mas mexer no cabelo é uma coisa que faz diferença também. Por quê? Porque mulheres estão sempre preocupadas com a aparência. O homem de cabelo comprido, ele joga pra trás, prende, dane-se, mas a mulher não, ela tá preocupada se o cabelo tá na posição certa, se ele não tá, por exemplo, passando no batom da maquiagem. Então mexer no cabelo, ajustar ele, sabe? E treinar isso com peruca torna o movimento muito mais natural, muito mais convincente, tá? Um último ponto que eu acho que é legal de falar é sobre, que tem a ver com postura mais do que gesto, é sobre olhar nos olhos, tá? As mulheres, no geral, elas não fazem muito contato visual, principalmente com estranhos, ou com quem elas não têm intimidade, tá? Elas não fazem contato visual, elas evitam isso. Então, assim, o olhar feminino, ele é muito de olhar e sabe, não dá bola, não ficar fitando. Os homens ficam muito assim, né? A mulher não, ela é um pouco mais, sabe, sutil. Ela pisca um pouco mais, né? Ela desvia um pouco o olhar, ela olha pra cima, ela olha pro lado. Então, assim, coordenar alguns movimentos desses, você treinar um pouco essa questão do contato visual, ele pode ajudar. E de novo, eu não tô te ensinando você que já é mulher, seja cis ou seja trans, a ser mulher. Eu estou ensinando você que ainda não consegue ter essa naturalidade a buscar algumas pequenas dicas para você desenvolver isso, tá? Principalmente você cross, ou principalmente você trans, que tá chegando agora no conhecimento, do entendimento, e você, sei lá, viveu muito tempo como menino e quer desenvolver isso um pouco melhor. E claro que aí também tem uma questão de personalidade. Eu uso muito a minha personalidade, mantendo tudo que eu sempre fui, tudo que eu sempre gostei, só que de uma maneira mais fofinha, mais reservada, ocupando menos espaço, mais no estilo que eu fui criando. Pra mim, os gestos. E quando eu percebi que eu podia desencanar de certas coisas, sabe? Por exemplo, muita cross acha que andar de salto é ser feminino.
mas a minoria das mulheres anda de salto, gosta de salto ou sabe andar de salto. É claro que uma mulher que ande bem de salto é muito feminino, mas antes de andar de salto de maneira feminina, é importante você aprender a andar de maneira feminina. Então, eu recomendo que vocês observem as mulheres no dia a dia, os diferentes tipos e estilos de mulheres no dia a dia, e busquem se inspirar nelas. Outra coisa, né, eu tô sem anel aqui, acabei não colocando, mas outra coisa, as mulheres mexem muito no anel, nas pulseiras, né, estão sempre com esses movimentos mais delicados. Enfim, a minha dica final, pra gente encerrar esse tema, é pratique se gravando, pratique de frente para um espelho, pratique se vendo, se olhando, sabe, se produza, para na frente de um espelho e faz um discurso com você mesma. Pode ser uma coisa legal, interessante de fazer, tá? Então, treine, teste, experimente. E mais uma vez, não ligue para a opinião dos outros. Vai vendo aonde você quer chegar. Tipo, imagina se eu fosse pedir a opinião das pessoas para saber se eu devo ou não montar um cubo mágico, saca? Porque montar um cubo mágico não é feminino. Bem, foda-se. Pode deixar. É feminino, não é feminino, entendeu? Eu queria aprender essa coisa. Aprendi. Por quê? Porque eu gosto dessas coisas nerds, tá? E isso foi o que, inclusive, me ajudou a ter disciplina para muitas coisas na vida. Para aprender a tocar música, para aprender a fazer maquiagem, para aprender a comprar roupa, para aprender a fazer minha voz, para aprender a fazer meus gestos. É disciplina e a curiosidade constante de aprender coisas novas. Se a gente vive numa cultura que muitas vezes não, parece que no Brasil não se incentiva tanto isso. O aprender, o desenvolver, né, aprender outro idioma, aprender novas coisas. Eu sei que parece que sempre é difícil, impossível. As pessoas falam, mas eu não tenho tempo. Gata, você tem tempo, todo mundo tem o mesmo tempo. Mas a questão é quanto você quer dedicar desse tempo às coisas que você faz na sua vida e o que você quer, como você quer dividir esse tempo. Na verdade, tempo é a coisa mais valiosa que nós temos. E é por isso que eu tô gastando um carinho, um esforço, um tempo meu para dividir isso tudo com vocês. Porque são dicas que parecem bobas para muitas pessoas, mas são de extrema valia para outras, sabe? Quando eu comecei, eu demorei para perceber essas coisas, porque as minhas referências eram muito vagas. Então, eu não sabia muito o que fazer ou como fazer, e acaba ficando estranho, caricato, enfim. E eu fui criando o meu jeitinho, o meu método, e muito com gravação, muito com mandar vídeos, mensagens pra mim mesma, sabe? Parar na frente do espelho e ficar conversando comigo mesma, arrumar, retocar um batom, né? Então assim, eu vejo, né, que muita cross e não é feminina na hora de retocar o batom. E aí que eu falo que a unha ajuda muito, que você vai pegar, tá vendo? Olha como a posição da unha acaba ficando. E você vai fazer algo bem feminino. Sabe? Você não vai fazer uma coisa extremamente masculina pra retocar uma maquiagem, entendeu? E assim, quando você tá na versão masculina, sem unha e tal, assim, esses conceitos de ocupar pouco espaço, fechar o braço, manter as pernas fechadas ou cruzadas, você entra numa maneira muito agressiva de fazer as coisas, né? Enfim, acho que tá bom. Essas eram algumas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Então, vou gravar um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham aprovado a necessidade de montar o cubo mágico. Desculpem, eu já montei bem mais rápido. Mas é que montar falando, pensando. E faz tempo que eu não pratico também, né? Inclusive, uma dica, hein? Tudo é prática, tudo é frequência, maquiagem, gestos, voz, tudo é o quanto você pratica, o quanto você consegue fazer isso. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos pela presença, por terem assistido o vídeo até aqui. Quero agradecer também muito ao Alan, que tem me ajudado com as edições, elas têm ficado cada dia melhor. Nós estamos fechando uma parceria muito boa. Obrigado, Alan, obrigado por me apoiar até aqui. E pessoal, contratem ele é muito bom, tá? Quem precisar de um editor de vídeo, hashtag fica a dica, tá bom?
Enfim, é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.